Olá, tudo bem? Eu sou o Socialmente Invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você conhece o jogo do Homem-Aranha 2? Porque é sobre ele que a gente vai falar hoje. Bom, Homem-Aranha 2, um jogo complicado que eu queria ter comentado antes sobre ele, mas digamos que eu não pude. Não que eu não pude, eu tava tava pensativo sobre falar sobre ele. Primeiro porque eu não joguei, eu vi a história, então esse daqui não é uma análise do jogo como dinâmico, tipo o jogo gameplay e tudo mais, é uma análise da história. E sendo bem sincero, já seguindo o que vocês viram no título e talvez na capa, que eu devo ter colocado alguma coisa ou outra para chamar a atenção, a história é uma merda, tá bom? É uma grandíssima bosta. Vamos lá. Por que a história de Homem-Aranha 2 é um lixo? Cara, vamos pegar assim. Primeiro, para falar do Homem-Aranha 2, a gente vai falar da história do primeiro e do segundo jogo. O primeiro jogo do Homem-Aranha, desse da Insomniac, eu joguei, tanto que eu já fiz análise, eu peguei ele no PC, e ele é um jogo muito bom. Eu, pessoalmente, gostei bastante dele. Ele tem uma gameplay leve, meio problemática, não vou mentir, algumas vezes, para algumas coisas a gameplay é meio problemáticazinha, mas o jogo é legal. Eu achei ele divertido, achei interessante, achei, cara, muito bom e confortável de jogar. E assim, a história dele é muito boa, chega a ser tocante a história do primeiro jogo. O segundo, que é o do Miles, eu não cheguei a pegar. Eu ia pegar no hype do Homem-Aranha 2 e tudo mais, só que o Homem-Aranha 2 mais serviu pra quando saiu. Teoricamente seria o ápice do hype pro jogo e tal. Eu não. Eu perdi todo o hype e, sinceramente, não sei se eu vou comprar o jogo do Miles. Mas eu cheguei a ver a história. Eu vi no. O Marcos do. Marcos Ceifeiro, ele fez umas lives jogando e eu vi ali parte da história e tal. Não cheguei a ver por completo, eu vi parte. E, cara, pelo que eu vi, pareceu um jogo legal, focado no Miles. Uma história ali com o vilão dele. Alguns pontos aqui e ali eu posso pegar como negativo, por parte um pouquinho da história, de certos pontos que pareciam ter ficado soltos, sabe, na história do vilão e coisa do tipo, do jogo do Miles. Mas como eu não vi a gameplay por completo, eu não posso falar muita coisa. Mas, cara, pareceu tranquilo, pareceu bom. Eu tava, pelo menos do que eu tava vendo o Marcos jogar, eu tava achando legal, sabe? É um negócio legal, as interações que tinha entre o Miles e o Peter era legal, mesmo que teve pouco, né? Porque é um jogo focado no Miles, obviamente, vai ter pouca relação entre ele e o Peter. E normal, é certo na realidade. O jogo tem que focar no Miles, que é o jogo dele. E aí não tinha muita, mas as que tinham era legal. Mas menos uma que eu lembro também, eu achei que isso era no segundo jogo, mas é no primeiro. Já um negócio que aconteceu esquisito, que foi o início desse jogo do Miles, que, se eu não me engano, é eles lutando contra o Rhino, e aí, por algum motivo misterioso do destino, o Peter perde pro Rhino, de uma forma que não faz sentido algum, e aí vem o Miles e derrota na primeira, logo no início. Que, se eu não me engano, isso é nesse jogo do Miles. Isso foi já um negócio estranho, principalmente se você pega o primeiro jogo, que você enfrenta o Rhino e o Escorpião juntos, enfrenta um monte de gente junto. Cara, você enfrenta o Sexteto Sinistro no primeiro jogo. Então é um absurdo, assim. Então é esquisito isso que aconteceu no mais, mas o jogo é legal, o jogo é muito bom. Pelo que eu vi, né? Não, talvez o final seja extremamente decepcionante, mas eu não sei. Não cheguei a ver a gameplay inteira, mas do segundo jogo eu vi. E eu vi a história mais de uma vez para ter certeza do que eu tava falando. E, cara, todas as vezes que eu vi mais de uma pessoa jogando. Todas as que eu vi, eu achei uma merda. E vamos lá, qual que é o problema, que é um problema geral que está existindo em Homem-Aranha, que eu fui até pesquisar sobre isso, eu vou deixar mais pro final do vídeo, falar um pouquinho disso, mas eu fui pesquisar umas coisas do Homem-Aranha, eu achei esquisitíssimo, tá ligado? Mas vamos lá. O que acontece no segundo jogo? Primeiramente, Homem-Aranha 2, teoricamente, visto que a gente teve o Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha Miles Morales, eu acreditava, e acho que era um consenso geral, que o Homem-Aranha 2 seria um jogo focado no Peter e que eles seguiriam essa dinâmica. Homem-Aranha, jogo que tem só tipo Homem-Aranha, focado no Peter. Homem-Aranhas, Miles Morales, focado unicamente no Miles. E aí Homem-Aranha 2 seria focado no Peter. E aí depois teria Homem-Aranha 2, Miles Morales, ou
com outro subtítulo, que aí seria outro focado no Miles. Eu tava tendo essa ideia, porque parecia bem duradoura e assim, fácil de fazer, tá ligado? Você faz histórias assim, varia, agrada, fica bem agradável, porque a dinâmica tava legal. Mas não foi o que fizeram. O Homem-Aranha 2, ele é um jogo do Peter Parker e do Miles Morales. Teoricamente, mais do Miles Morales do que do Peter. E mais isso a gente vai explicar, eu vou explicar seguindo. O jogo, desde o primeiro momento da primeira luta e sendo algo recorrente, ele tem um grande problema. Qual que é o problema? Que é uma coisa que acontece em algumas obras, eu acho uma merda isso acontecer. Eu acho uma coisa, cara, que, sei lá, só mostra que quem escreveu a história é um escritor péssimo, assim, horrível, horroroso, o escritor, que é o quê? Quando você tenta crescer um personagem ao detrimento de outro. Fazer um personagem, emburrecer um personagem, fazer um personagem só agir de uma maneira horrível, enquanto o outro age de uma maneira boa porque você quer destacar um e acabar com o outro. Cara, isso acontece, e tá acontecendo atualmente umas obras que nem existe sentido, pra você ter uma noção, tá ligado? Aconteceu em desenho infantil, que é o Miraculous Ladybug, aconteceu nisso, tá ligado? Pra você ter uma noção desse tipo de coisa, tá acontecendo muito, e é esquisitíssimo, isso é horrível, porque teoricamente são em obras grandes, mas... Nisso de obras grandes, parece que quem escreveu é horrível pra escrever um roteiro ou uma história decente, minimamente decente. Mas isso acontece no Miles Morales. Desde a primeira luta contra o Homem de Areia, desde outras lutas, até escalonando de uma maneira ridícula no final, e vai ter spoiler, tá? E já adianto aqui, se você tá vendo aqui, vai ter spoiler do jogo. Quando você chega ali no final, cara, é bizarro no final. O final do jogo é bizarríssimo. Mas no início já o Miles mostrando sempre estranhamente tá à frente do Peter, que o Miles ele tá tipo, há um ano como Homem-Aranha. E levando em consideração que o Peter tá há mais de 10 anos sendo Homem-Aranha, é estranho o Miles tá literalmente em parte do jogo liderando a dupla, sendo que ele ainda teoricamente seria um aprendiz. O que é lógico, porque, por exemplo, o primeiro jogo o Miles foi apresentado, no segundo ele era um aprendiz, mas ele estava tendo que lidar com as coisas dele, mas que eu lembro, ele não lidou com nenhum herói, com nenhum vilão que já estava acostumado a lutar contra o Homem-Aranha. Ele lutou contra um vilão dele próprio ali, que até, pelo que eu vi, é das histórias do Miles, que pega e é um vilão que veio junto com os quadrinhos do Miles depois que ele foi apresentado. É um vilão do Miles. E nisso que teve esse vilão e tal, que ele enfrentou no segundo jogo. Nesse terceiro seria interessante ver a dinâmica, porque o Peter, com o estigma do mestre, é interessante quando você coloca em contraparte o Miles, que é mais poderoso, mas tem menos experiência. Isso traz algumas coisas muito interessantes. Principalmente porque um dos vilões do jogo é o Kraven, que é alguém muito cuidadoso na maneira de agir, teoricamente, né? Muito teoricamente, coloca muitas aspas nisso. É alguém cuidadoso que talvez até já tivesse tido, não tem, mas quando estava saindo o trailer, dava aquela ideia de talvez já tivesse tido algum contato com o Homem-Aranha e aí sabia lidar com ele, e aí poderia ter essa ideia do Miles tendo que lidar com um vilão que está muito mais acostumado a lutar contra um Homem-Aranha, enquanto o Peter também tá em toda essa situação. Eu vi uma dinâmica legal, mas que não foi feita. O Miles simplesmente parece, em todos os aspectos, desde o aspecto mais físico e de habilidade, até o aspecto mais psicológico, um Homem-Aranha superior ao Peter. Em todos os aspectos, seja força, agilidade, inteligência, o que é bizarro, porque teoricamente o Peter Parker é um dos personagens, pelo que eu vi depois pesquisando, ele é um dos personagens mais inteligentes do mundo da Marvel. E o Miles, se eu não me engano nas histórias dele, uma característica que ele tinha, que é até interessante para as histórias, é que quando ele apareceu, né, quando o Miles foi apresentado, ele era uma pessoa comum. Tipo, ele não era super inteligente, então ele tinha certas dificuldades que eram interessantes. Tipo, ele é mais poderoso do que o Homem-Aranha, mas em contraparte ele tem outras desvantagens que o Peter não tinha, por características únicas de cada um.
Nesse jogo não, nesse jogo parece que eles só falaram, ah não, o Miles vai ser mais inteligente que o Peter, ele vai ser mais, e o Peter vai ser burro, ele vai por algum motivo agir de maneira burra no jogo, o que é estranho, porque esse é o mesmo Peter do primeiro jogo, que literalmente aprimorou uma coisa que o Dr. Octavius estava fazendo, e o Dr. Octavius é um gênio também, então sei lá, estranho isso. E esse é o problema, é um problema que destrói o jogo. Por quê? Porque o detrimento do Peter é uma coisa que ficou bizarra, porque nesse jogo no Homem-Aranha 2, o Peter tem o simbionte. O simbionte é algo que transforma o Peter Parker e o Homem-Aranha praticamente um herói, entre aspas, perfeito. Porque ele fica mais forte com o simbionte, fica mais impiedoso, ele fica meio que aquela ideia do Batman, né? Que o Peter ele sempre parece se segurar, não quer causar ferimentos super graves nos inimigos e tudo mais. É aquele estereótipo do bonzinho, do herói bonzinho. Mas parece que quando ele pega o simbionte, ele fica um pouquinho meio Batman, sabe? Aquele negócio, né? Não, eu sou um herói, eu não mato pessoas. Eu posso quebrar seu braço, quebrar suas costelas, deixar você todo ferrado no chão e possivelmente dar hemorragias internas em você, mas eu não te matei. Você tá aí, vai chegar uma ambulância e pode te levar. Se por algum acaso você acabar morrendo por hemorragia, não fui eu, não é minha culpa. Não é minha culpa. Tudo bem. Tipo, parece que o Peter com o simbionte ele pega meio que essa vibe, sabe? De ser mais cruel. Mas no jogo, o Peter com o simbionte é uma piada, cara. Você tem noção, tipo, a primeira vez que ele pega o simbionte mesmo, uma das primeiras vezes, tem uma perseguição com o Kraven que a cena que deveria ser pra você destacar a brutalidade do Peter, tipo, caramba, ele tá estranho, cara, ele tá meio bizarro, a maneira de agir, de lutar dele tá estranha. Cara, nessa primeira parte ele já age de maneira meio que seria, entre aspas, impulsiva e tem que ser salvo, tá ligado? Tipo, o simbionte, a primeira aparição, isso eu falo até narrativamente falando. Quando você tem um herói que ele vai meio que cair, que ele é dominado por algo vilanesco e tal, é interessante que a primeira cena que ele tem seja algo completamente destrutiva, tá ligado? Tipo, ele perseguindo o Kraven, você jogasse com o Miles, tá jogando ali com o Miles, perseguindo ali em toda a situação, e você vê o Peter quebrando helicóptero, causando caos, e, tipo, o Miles falando, deveria estar falando, cara, o que tá acontecendo? Por que o Peter tá agindo assim? Isso tá estranho. Por que tá acontecendo? E o Peter, em uma brutalidade, porque ele tá fissurado em ir atrás do Kraven, nessa brutalidade seria interessantíssimo de você ver isso. Mas não, eles quebram de uma maneira tosca esse ponto e tira, sabe, todo o peso do Peter com o simbionte. E, tipo, não é a única parte. Tem uma parte que a Mary Jane tá fugindo do Peter e, tipo, ela tem uma arma de choque que ela usa no jogo, que nas gameplays dela, ela usa essa arma. E, mano, ela consegue fugir do Peter e não é fugir no stealth. Que tudo bem, se ela fugisse no stealth, tipo, só no sneak ali, se escondendo, tomando cuidado, tendo ali umas cenas meio de terror, seria interessante. Mas não, ela, tipo, dá tiro no Peter e deixa ele lá no chão. Ganha ali uma luta contra, entre aspas, contra o Peter com o simbionte, o que cara, é estranho, sabe? O Peter com o simbionte devia ter peso, você devia ter medo, receio dele com o simbionte quando ele fica meio descontrolado. Você devia ter receio dele. Mas não, ele é um imbecil quando tá com o simbionte, tá ligado? E isso segue pelo jogo. E é estranho, sabe? Principalmente se você já assistiu o desenho, eu não lembro qual era o nome do desenho, mas passava na TV Globinho, se eu não me engano, do Homem-Aranha. Era um Homem-Aranha muito legal de assistir, tá ligado? Era muito legal e ele tinha uma saga do simbionte que era fantástica, sabe? Você vê isso, até o simbionte do Homem-Aranha 3, tá ligado? Que é vergonha alheia pra caramba. Mano, o Peter com o simbionte no Homem-Aranha 2 é a saga do simbionte mais vergonha alheia que eu já vi. É a pior que eu já vi. E tá ligado? E eu acompanhei o Homem-Aranha 3. Que até eu ter esse jogo era a mais vergonha alheia que eu já tinha visto. Mas não, o do jogo se supera. É horrível. E essa história do Peter sendo idiota, agindo que nem idiota e não conseguindo fazer nada, segue até o final. Mano, no final do jogo eu achei o ápice do absurdo.
O Peter, no final do jogo, ele consegue o Anti-Venom. O que é o Anti-Venom? O Anti-Venom é literalmente a fraqueza de qualquer simbionte. Simplesmente o simbionte encostar, tipo, o Anti-Venom encostar em um simbionte, o simbionte já grita, já fica mais fraco. O Anti-Venom é literalmente a maior fraqueza de qualquer simbionte. E aí, ele consegue esse traje no final, e aí você pensa, cara, se você conhece um pouquinho, e olha que eu não conhecia muito, tá? Mas se você conhece um pouquinho do que é o Anti-Venom, você sabe, quando ele pegou, você fala, cara, agora acabou. Agora o Peter vai chegar, descer o cacete em todo mundo e pegar. Que o vilão do jogo é o, entre gigantescas, enormes, brilhantes de ouro, aspas, em aspas enormes, o Venom. Que na realidade não é o Venom, porque até o nome não faz sentido. Tipo, Venom, veneno, mas ele tá no Harry e ele quer curar as pessoas. E é bizarro até pra você pegar e falar que o Venom, o simbionte, tá mexendo com a cabeça do Harry, é estranho. Que é o negócio. É bizarro, mas beleza. O Anti-Venom foi lá, aí. Só que quando ele foi lutar a luta final contra o, entre aspas, Venom, mano, Peter com o Anti-Venom toma uma surra. E isso é em tudo que já foi apresentado, até no próprio nome Anti-Venom, que é o da roupa, o conceito dessa roupa que o Peter tem, é incoerente. Então, tipo, o Peter pega, toma uma surra, cai. Quem que derrota o Venom? Quem que tem a última luta contra o Venom? O Miles, que pega e derrota. E não só isso, que o Miles, que ele tem uma parte que você joga com o Miles, que ele tá enfrentando um monte de capanga do Kraven, passa por umas situações e termina tendo uma luta contra o Peter com o simbionte completamente dominado. Já perdeu a cabeça. Em uma luta que poderia ser emocionante, tipo, você controlar um Miles contra um chefe impossível de você derrotar, que seria aquele chefe que você bate, só que na história você não consegue derrotar. A história, teoricamente, é o Miles perdendo, e aí, a partir disso, com talvez interferência da Mary Jane e tudo mais, eles fizessem com que o Peter sobrepujasse a vontade e o controle do simbionte para voltar ao normal. Mas não. O que acontece? O Miles desce um cacete no Peter e aí tira o simbionte, tá ligado? O Peter tira o simbionte. É ridículo. Mano, é simplesmente bizarro o que acontece nesse jogo. E aí entra o ponto da Mary Jane, que é também outro ponto estranhíssimo. Que assim, tudo bem, é um mundo de super-heróis e tal. Mas cara, sério, a Mary Jane sozinha, mesmo que ela tenha tido um treinamento de 6 meses com as Silver Sable, ela entrar em uma base de pessoal treinado do Kraven e conseguir derrubar a base inteira só tendo uma arma de choque é estranho demais, até mesmo pra um mundo de heróis. Porque você pensa assim, cara, se uma pessoa, que é a Mary Jane, que ela é teoricamente uma cidadã comum, só que ela é, pelo que, né, mostrou no primeiro jogo, ela é uma cidadã comum, mas ela é muito safa, ela sabe se meter em situações e sair de situações, ela é inteligente e, cara, ela sabe o que faz. Mas nesse ela simplesmente entra, derruba todo mundo, hackeia um monte de coisa, consegue hackear coisa, dá um cacete em várias pessoas super treinadas pra agir e não ser pego de surpresa, que é teoricamente o que o pessoal do Kraven faz, que são especialistas em pegar os outros de surpresa. E ela faz tudo isso, tá ligado? E não faz sentido. Teoricamente, se ela é uma pessoa comum mesmo, ela teve um tempinho de treino. Pô, mano, pega a população que treinou por 2 anos e tudo mais, dá umas armas pra esse pessoal e faz eles irem enfrentar qualquer vilão vai cair. Porque 2 anos de treinamento você consegue fazer tanta coisa assim? Pô, pega essa população, faz o exército populacional e que não tem vilão que consiga, pô. Vem o Thanos pra Terra, porra, pega essa galera que eles dessem um cacete no Thanos. Sabe, não tem sentido, é incoerente. É incoerente quando você pega a história, e principalmente no primeiro jogo, onde a Mary Jane, ela fazia tudo no stealth, e quando ela via que o stealth não dava certo, ela chamava o Peter. E fazia sentido isso. Você vê que ela é no stealth e tudo mais, você tem as missões stealth com ela, que ela consegue sair muito bem, mas quando dava a merda mais tensa, e ela via que ela não ia conseguir sair, ela ligava pro Peter. No primeiro jogo, dava a entender que quando eles começassem
a trabalhar juntos, eles seriam uma dupla perfeita. Uma pessoa que sabe ir no stealth, sabe pegar informações, e outro cara que é a pessoa da ação. Mas não acontece. E chega no final, a Mary Jane enfrentando os simbiontes em um plano que é ridículo, de pegar a Mary Jane e lançar ela no lugar que teoricamente é o lugar mais perigoso da cidade inteira, enquanto o Peter, teoricamente, distrai o Venom e o Miles fala: "Não, você tem que ir fazer essa parte extremamente perigosa. Eu vou enfrentar o pessoal que está na rua. Vá, Mary Jane, você cuida da parte mais perigosa de todas, sendo um ser humano comum." Cara, chega até a ser um ponto de irresponsabilidade da parte tanto do Peter quanto do Miles, que é bizarro. Tem outro ponto também que é idiota. É muito idiota isso. Que é tipo o Miles contra pro Peter, que o simbionte, os simbiontes eles têm fraqueza contra som e contra, né, os sons de sino e tudo mais. Aí o Peter vira e me fala a coisa, cara, é bizarro, ele fala: mas a gente não pode ficar, a gente não consegue ficar carregando um sino inteiro por aí. Que tipo, e o Miles vira e fala: "Mas a gente pode gravar no celular." E o Peter: "É verdade." Mano, pra que essa cena? Essa cena não tem sentido. Parece que é simplesmente forçado, sabe? Uma coisa completamente forçada e jogada em cima. Não tem sentido nenhum. Cara, eu vendo isso, eu assistindo, eu tava arrancando cabelo, cara, que eu fico puto quando alguém faz um roteiro, tipo, pra um jogo grande assim, o como alguém faz um roteiro tão porco e ele é aprovado, sabe? E principalmente porque assim, o Peter fala: "Mas a gente não pode carregar um sino por aí." Mas teoricamente, eles podem, porque eles têm força pra isso. Então é uma bizarrice atrás da outra que traz um roteiro que ficou tão porco que é estranho, tá ligado? E isso na parte do roteiro. Tem tipo parte que é estranho, que o rosto do Peter mudou do outro jogo pra agora. Ele parece mais jovem, o que é estranho, bizarrinho. A Mary Jane, sei lá, mano, não sei o que aconteceu com ela. Ela ficou com uma cara quadradona. Eu não sei se ela começou a acompanhar a fisicultura, treinou com a Silver Sable. Ninguém contou pra ela que se você começa a usar coisa relacionada para musculação, esteroide anabolizante, a sua cara fica mais quadrada, e ela usou e a cara dela ficou quadrada do jeito dali, mas mudou de maneira estranha. E se eu não me engano, não mudou a atriz, só mudou o rosto. E tipo, cara, por quê? Não tem tipo um sentido por terem mudado o rosto. Mudou porque mudou. Teve até um negócio aí que eu cheguei a ver, que falam que esse novo rosto é parecido com uma das pessoas que estavam envolvidas com o jogo, que ficou o rosto desse jogo da Mary Jane, desse jogo, é muito parecido com uma das pessoas que fala, não sei se era roteiro, não sei se era alguma parte mais interna do jogo que ficou parecido. E assim, eu pessoalmente quero acreditar que não foi a pessoa que tinha poder, tipo, a pessoa tinha poder para mudar o rosto da Mary Jane e resolveu mudar só para colocar o próprio rosto. Cara, do fundo do meu coração, eu espero que não seja isso. Porque se for isso, cara, é uma das atitudes mais nojentas que alguém tipo, criando a história pode fazer. Só simplesmente, eu tenho o poder de colocar meu rosto no jogo, eu vou pegar e vou colocar meu rosto porque eu quero, eu posso, não interessa se não faz sentido, não interessa se não vai ter nenhuma explicação, eu só vou colocar ali e pronto, acabou, ponto final, fim. Eu realmente espero que não seja isso. Espero que seja só especulação e que não seja real de verdade. Eu espero muito, muito mesmo, que não seja real. Mas tem isso. E mano, cara, teve tanta coisa que eu peguei, porque assim, no que tava saindo o jogo, eu peguei um certo hype em ficar pesquisando sobre Homem-Aranha e tal. E mano, eu entrei em um limbo tão profundo de gente falando sobre Homem-Aranha. Aí era várias opiniões. Aí pegava gente criticando o jogo, aí outras pessoas que ouviram pessoas criticando o jogo, xingava quem tava criticando, chamava de isso, de aquilo outro, que me escalonou de uma forma bizarra, bizarra. E cara, que esquisito ver, tipo, uma pessoa, gente que fazia crítica, tipo, completamente justa do jogo,
E um outro lado as pessoas xingando, literalmente não rebatendo as críticas, só falando, ah não, essa pessoa aí é maluca, essa pessoa é isso, é aquilo outro, é aquilo xingando, colocando, tentando diminuir, falando, não, não dá bola pra essa pessoa não, nem assiste o vídeo, só deixa pra lá, essa pessoa não fala nada com nada. E no final, pra querer rebater ou querer colocar contrapontos, não acontecia. É estranho, cara, é um limbo bizarríssimo que aconteceu isso. Bizarro, bizarro. O único ponto bom que eu falo, que eu achei em toda essa minha pesquisa do Homem-Aranha, foi os vídeos do, que nem o Marcos, o Ceifeiro, que, cara, sendo bem sincero, ele fez um dos vídeos sobre Peter Parker e a importância do Peter Parker na vida dele, que, sendo bem sincero, cara, é um dos vídeos mais bonitos que eu já vi no YouTube mesmo, assim. É um vídeo que ficou tocante, de verdade. Ficou um vídeo tocante, um vídeo muito bonito. Ele comentando sobre a importância do personagem e também, né, que no que eu peguei, desse limbo gigantesco que acabou me levando para esse vídeo, eu peguei, cara, no meio do limbo eu vi coisa. Eu vi que teve discussão de gente falando se o Peter Parker era armamentista ou não. Aí teve gente que trouxe um quadrinho antigo que era ele falando contra as armas. Só que aí a pessoa que trouxe esse quadrinho não tinha nada a ver e o quadrinho original estava escrito coisas completamente diferentes. Então, tipo, alguém modificou de má fé esse quadrinho. E aí deu uma polêmica. E aí deu discussão. E aí foi isso, aí aquilo. Cara, foi tanta coisa. Tanta coisa, tipo, um monte de discussão que era um pessoal trazendo um motivo, outro que não queria escutar, não queria conversar. Cara, estranhíssimo. Tô até me alongando demais, mas sem zoar, foi bizarro. Simplesmente bizarro. Mas, beleza. Teve esse ponto, teve essas coisas só. Não, estranho. Pontos aqui, pontos. Eu não vou me aprofundar muito nisso, principalmente porque se eu fosse me aprofundar nesse ponto dessas discussões, eu teria que, sei lá, o vídeo já tá gigantesco, eu teria que fazer uma coisa mais específica e, né, pesquisar mais, porque eu sou um cara que, assim, no que eu vi essas discussões, por que eu fiquei meio maluco? E quando eu vejo essas discussões, eu não sou o cara que eu ouço um lado só e ponto. Eu escuto todos os lados que eu vejo na discussão. Por quê? Porque eu quero entender todos os lados para aí eu tirar a minha conclusão. Mas, cara, foi um ponto tão bizarro de gente falando isso. Aí, cara, era gente falando que ponto, que Miles, e falando que lacração aqui, lacração ali. Aí o pessoal falando que não, que isso não existe, que é isso e aquilo, e é bizarrice, e quem fala isso é louco, quem fala isso é umas outras coisas aí que não é muito legal. E, mano, é uma discussão que você olhando de longe é um ponto que, pelo menos na minha visão, pareceu, tá bom? Eu olhando de maneira crítica, parecia que um lado estava tentando trazia uns argumentos e uns pontos que pareciam relevantes no que estava trazendo, enquanto o outro lado só estava tentando jogar pedra, sabe? Não estava nem tentando conversar, só estava tentando jogar pedra e tentar vender as pessoas como coisas ridículas e absurdas. Sei lá, mano, parecia maluquice. Essa linha de discussão parecia loucura. Uma pura bizarrice. Parecia. Cara, não traziam nenhum contraponto para as coisas que falavam. E o contraponto que trazia era só xingar o outro. E sei lá, sabe? Esquisito. Eu achei esquisito. Esse ponto me levou. Eu já entrei em uns pontos desse há um tempo, quando eu vi que eu tinha que me atualizar um pouco sobre política e coisa do tipo. Mano, me deu eu entrar nessa, eu ver essas discussões de Homem-Aranha, me deu PTSD dessa época absurda, que eu vi um monte de coisa completamente ridícula, que eu nem acreditava que eram pessoas fazendo aquilo ou falando aquilo. E beleza, mas foi isso. Não vou alongar muito mais do que eu já me alonguei. Pra finalizar, a história de Homem-Aranha 2 é uma merda, é ridículo. Pra mim, eu já não espero, depois desse que eles lançaram, eu já não espero mais nada da Insomniac. Nem o jogo do Wolverine que estão fazendo eu tenho alguma esperança. E sei lá, eu perdi completo. A empresa perdeu totalmente a credibilidade pra mim, tá? Ridículo. A história é uma merda, a gameplay
pelo que eu vi comentando, as pessoas que jogaram, parece estar muito boa, mas a história em si é uma bosta. Terminou horrível. Ai, bizarro, cara. Mas é isso, soltei, falei da história, falei das coisas, acabei me alongando falando de uns pontos que eu fui pesquisar e que eu caí assistindo, mas é isso, é a história. Eu recomendo que vocês joguem o jogo, não recomendo. É perda de dinheiro se vocês se importam com história e se vocês gostam de Homem-Aranha. É perda de dinheiro comprar o Homem-Aranha 2, mesmo quando sair para PC. Não vale nem um pouco a pena. Eu tenho dó de quem comprou o PlayStation 5 só para jogar esse jogo, porque eu não consigo mensurar o tamanho da decepção que essa pessoa deve ter tido jogando o jogo. Mas bom, é isso. Se você gostou, curte, compartilhe o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ler. Se eu tiver algo a acrescentar, vou responder. Recomenda esse vídeo para amigos, familiares, qualquer pessoa que você acha que pode gostar do meu conteúdo, que eu vou ficar extremamente agradecido. É isso, muito obrigado, aqui eu me despeço e até uma próxima oportunidade.